A gente vai falar um pouco sobre o objetivo da nossa live. Brandão, você que voltou aí agora. A gente vai falar aqui sobre conexões, a gente vai falar sobre comportamento humano, sobre comportamento dentro das empresas, comportamento familiar, a gente vai falar de relações, a gente vai falar de autoconhecimento, de autorresponsabilidade. E hoje é o primeiro de mais 9 encontros que a gente vai ter aí, certo? Eu sou a doutora Fátima Vieira, né? Eu trabalho com saúde e qualidade de vida e hoje eu trouxe dois convidados fantásticos. Daqui a pouco chega a nossa outra convidada que vai falar muito com vocês. Então eu passo a palavra agora para a minha convidada Priscila, depois para o convidado Brandão e depois para a minha outra convidada que vai chegar. Meu nome é Tatiane Gama, hoje sou coach e analista comportamental. Eu sou filha amada de Deus, eu sou a mãe do Enzo, da Vitória e do Noah, eu sou esposa do Paulo Roberto, eu sou filha da Rosalba e do Aldemir, eu sou amiga, eu sou conselheira, eu sou... Gente, depois que eu descobri sobre entender de pessoas, eu descobri que eu posso ser tantas coisas e através dessa conexão com as pessoas certas e os lugares certos, hoje eu vivo uma vida assim totalmente surreal. E o assunto que a gente vai abordar hoje é sobre se conhecer e conhecer o outro, né? Nós somos 4 pessoas aqui e 4 pessoas totalmente com um perfil totalmente diferente. E é isso que a gente vai explicar para vocês, o que cada um tem e sabendo que nós podemos fazer mais e melhor, um extraindo a habilidade do outro que o outro não tem. Então, como a Tati acabou... que eu quero falar. Já tomei tua frente. Desliguem então, que eu quero falar. Posso? A Tati acabou... claro, então tá. Vale. Então, isso aí é muito importante, mas eu quero falar boa noite para essas pessoas maravilhosas que estão entrando. Gente, é muita gente legal que está entrando aí. São seguidores da Tati, seguidores da Priscila e seguidores do Brandão. Uma boa noite muito bem apertada, assim, um abraço bem apertado para todo mundo que está entrando. Quem ainda não me segue, vai lá em Fátima Vieira N, me siga. Quem não segue a Priscila, começa a seguir a Priscila. Quem não segue a Tati, começa a seguir a Tati. E quem não segue o Brandão, começa a seguir o Brandão. Porque nós vamos estar aqui agora iniciando uma jornada fantástica de autoconhecimento. Nós vamos falar em etapa. Toda semana estaremos aqui religiosamente trazendo um pouquinho de informação, um pouquinho de conteúdo de qualidade para vocês. Eu quero que vocês mandem coraçãozinho para a gente aí, ó. Vem, manda coraçãozinho, muito, muito, muito mesmo, que eu gosto de muito coração. E também pega esse aviãozinho aí, convida outras pessoas para virem para a nossa live. E eu já digo assim de antemão, que essa live vai ficar gravada e vocês vão poder assistir quantas vezes vocês quiserem, tá? Então, aqui, meu boa noite para vocês. Dá tempo de chamar outras pessoas. Chama, convida, porque o que nós vamos falar aqui, nós vamos falar de conexões. E com certeza, com toda certeza, o que nós vamos falar vai poder ajudar outras pessoas que também não estão nessa live. Então, chama. E eu devolvo a palavra para o Brandão. Alô, boa noite. Gente, como a Tati acabou de falar, a nossa querida Fátima, a Priscila, né? O que são as conexões, né? As conexões são os vínculos, são os laços que nós temos ao longo da vida com as pessoas e muitas das vezes, gente, a gente vive com essas pessoas, né? Seja no trabalho, na vida profissional, na familiar, né? Na social, e muitas das vezes a gente perde muito por não conhecer as pessoas, né? E isso, né, faz com que
as pessoas se afastam muitas das vezes e a produtividade, principalmente se for em empresas, ela cai. Ela cai se você não tiver essa conexão. Muitos relacionamentos se acabam devido ao fato de não ter esse conhecimento, essa conexão com as pessoas, né? Muitas das vezes você tem o seu filho ali que você chega, não se conecta com ele, chega do trabalho, né? Você vai para o quarto, vai tomar teu banho, e ele está lá no celular dele. Então, gente, é muito interessante que exista essa conexão e que nós possamos conhecer a outra pessoa, tá? E conhecer a outra pessoa, para isso nós precisamos de ter uma autoconsciência, né? A gente tem que ser consciente, né? E ceder muitas das vezes, né? Que o ponto de partida, o ponto de partida é você conhecer você profundamente, mas ser verdadeiro com você. Você tem que conhecer a si próprio para realmente depois você realmente entender, se colocar na posição daquela outra pessoa, tá bom? Então, eu tenho certeza que aqui hoje a gente vai falar a respeito disso e mais alguma coisa. Como a Fátima já bem colocou, toda segunda-feira será sagrado e a gente está trocando essas informações. Aqui a gente está para ajudar as pessoas, tá ok? Terça-feira. Posso falar? Posso? Pode. Então tá. Pois é. Toda terça-feira a gente vai estar aqui. Terça-feira a gente vai estar aqui. E vai ser muito legal a gente falar sobre pessoas. Eu trabalhei só para poder ilustrar um pouquinho, eu trabalhei um tempão, mas um tempão mesmo, sabe? Quase o tanto de vida da Priscila e da Tati. Eu trabalhei num local onde a gente entrava dentro de museus, a gente entrava dentro de coleções zoológicas, a gente trabalhava com a vida, mas ao mesmo tempo com a vida já morta, sem vida. Trabalhava com seres, com animais. E era muito comum, mas muito comum mesmo, eu escutar meus colegas, meus amigos de uma vida inteira, me dizerem assim: trabalhar com as pessoas é muito difícil, eu prefiro os bichos do que as pessoas, eu prefiro trabalhar com os bichos do que com as pessoas. E durante muito tempo, mesmo a gente se relacionando, a gente estando ali de pessoa com pessoa, a gente acabava pronunciando esse tipo de frase, dizendo que era muito mais gostoso trabalhar com as folhas, com as plantas, com as raízes, com a terra, com as pedras, do que com as pessoas. E para mim era uma coisa assim muito difícil, mas muito difícil mesmo, porque devido à minha natureza, devido ao meu jeito de ser, eu fazia aquilo assim muito rápido, mas muito rápido mesmo, porque eu gostava mesmo era de me conectar com as pessoas, eu gostava mesmo de conversar, de estar junto com as pessoas, né? Eu achava aquela frase assim dolorosa para os meus ouvidos, mas muito dolorosa para os meus ouvidos, né? Porque dizia assim, não gosto de... É preferível trabalhar com outras coisas do que com pessoas, né? E também o autor do livro que embasa vai embasar a nossa conversa, que é Paulo Vieira e o Davidson Silva, né? Davidson Silva, né? Ele começa o livro dizendo que entender as pessoas é uma arte, é mais do que uma arte, né? Entender as pessoas é mais do que uma arte e é gostoso, é muito importante entender as pessoas para que a gente possa se autoaceitar, gostar da gente mesmo do jeito que somos, não é mesmo? E passar esse conhecimento para frente. Isso aí só para poder dar um gancho, para poder as meninas
deitar e rolar e começar a falar de comportamento humano aí, né? Porque o Brandão falou muito bem. É muito legal falar de pessoas e entender as pessoas. Demorou muito para eu aceitar aqui a faladeira. Vai lá. É com você. Vou falar um pouquinho sobre, porque não tem como conhecer o outro. Qual é o nosso objetivo aqui? É fazer conexões, gente. Então a gente não consegue fazer conexão com o outro sem antes a gente se conectar consigo mesmo, certo? Então como é que a gente consegue se conectar com a gente mesmo? É se autoconhecendo. Essa é uma palavrinha-chave, né? Então, autoconhecimento, por exemplo, quando eu não me conhecia, que eu não sabia lidar com as minhas emoções, com os meus paradigmas, os meus questionamentos, eu era diferente. Igual como a Tati falou, hoje em dia eu sei quem eu sou. E hoje em dia realmente eu sei quem eu sou, graças a Deus. Né? Então eu sei lidar melhor com os meus sentimentos, com os meus pensamentos, eu sei lidar melhor com a diversidade, eu sei lidar melhor com as outras pessoas, mas tudo isso é resultado de busca de autoconhecimento, gente. Eu era aquela ali, a Fátima falou um pouco da experiência dela. Eu era aquela garota ali que ficava atrás da cartolina, ali escondida. Eu era a que fazia o roteiro para os outros apresentarem. Eu era aquela que sempre deixava que os outros apresentassem, menos eu. Então, mas hoje não, hoje eu consigo lidar melhor. Hoje em dia eu entendi que aquilo ali eram traumas, né, que voltavam todas as vezes que eu ia me apresentar como agora. Aqueles pensamentos vinham, sabe? Aqueles pensamentos de incapacidade, aqueles pensamentos de inferioridade. Mas como é que a gente consegue trabalhar hoje em dia? Como é que eu consigo trabalhar hoje em dia? Eu voltei e ressignifiquei esses comportamentos, essas ações, essas memórias e tudo isso, claro que com orientação de pessoas treinadas para isso. E hoje em dia é como eu me sinto. Eu sei que eu tive que atravessar um processo, fazer um processo para que hoje eu pudesse estar aqui ajudando outras pessoas a serem transformadas também. Então esse é um dos nossos objetivos aqui. É passar essa experiência para vocês, ajudar vocês a se superarem, a se conhecerem para conhecer os outros. Para quê? Para fazer com que essas experiências, essas conexões tenham o objetivo de fazer com que vocês alcancem a auto-performance, certo? Então, eu vou deixar aqui um pouquinho com a Tati, ela vai falar umas coisinhas aqui para vocês, mas perguntem o que vocês quiserem saber, podem colocar aí na caixinha que a gente responde, tá bom? Pessoal, como a Priscila tocou em um assunto, eu quero falar um pouco sobre a minha experiência. Às vezes a gente sofre muito, que era o meu caso. Eu sofria muito porque eu não me conhecia. E por não me conhecer, eu não praticava as habilidades que o meu perfil tem. Eu forçava outros perfis que não era não era o meu jeito de ser. Então, por muitas vezes eu me afastava de pessoas por traumas, por não me conhecer. E essa era um dos meus sofrimentos, porque eu descobri que eu amo pessoas, eu amo estar com pessoas, eu amo conversar, eu amo... Então, isso, depois de me descobrir, foi libertador para mim, porque eu não era aquela pessoa que... Eu não estava sendo eu mesma, me fechando, não falando, porque eu amo falar, eu amo pessoas. E eu estava sendo alguém totalmente contrário do que eu era. E hoje, me conhecendo em busca do autoconhecimento, foi assim muito libertador, porque hoje eu sei quem eu sou, eu sei quais são as minhas habilidades, eu sei quais são as mais e quais são as menos, e eu também descobri que nós nos completamos. Aqui
provavelmente daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho mais específico. Aqui cada um de nós temos um perfil e a gente se identificou, habilidades que eu não tenho, a Priscila tem, habilidades que a Fátima tem que eu não tenho, o Brandão tem que eu não tenho, e a gente se completou. Olha que lindo! E é por isso que em uma organização isso é muito, muito, muito interessante. Porque sozinha eu vou chegar onde eu quero chegar, mas é muito mais difícil, é muito mais lento. Mas se nós unirmos forças com as habilidades que o outro tem que eu não tenho, a gente vai muito mais além e bem mais rápido. E o alcance dos resultados são bem maiores. É verdade. Então Fátima, deixa eu só dar... Só completar um pouquinho. Então a chave, né, para lidar com pessoas é o autoconhecimento, né? É a chave, gente. Então a gente já sabe, gente, anota aí. E o autoconhecimento abre as portas, né? Você vai saber quem você é e o que você gostaria de ser e para onde você pode chegar, né? Isso vai depender do seu autoconhecimento. Tá bom? E a gente vai dando essas dicas aos poucos aqui, tá bom? Isso aí. Agora eu deixo falar. Deixa eu falar. E eu falei que eu não ia falar, né? Eu falei que eu ia ficar calada nessa live, né? Fica à vontade, mas Fátima. É impossível, eu tenho que juntar as coisas. Eu tenho essa habilidade de juntar o que as outras pessoas falam para poder falar um pouquinho mais sobre esse mesmo assunto, né? Então, pode ser que as pessoas que não estão aqui nos ouvindo, fiquem nos perguntando assim, mas que história é essa? Que história é essa de autoconhecimento? Vou ter que entrar e subir na montanha e ficar fazendo Vou ter que ir para lá, para a igreja, e vou ficar lá. Ai, Jesus, ai, meu Deus, como é que é aqui dentro? Vou ficar no espelho, vou ficar me olhando. O que é essa parada de autoconhecimento, né? Que é? Porque autoconhecimento é uma palavra que está por aí, tá andando por aí. Todo mundo fala de autoconhecimento, alinhamento dos chakras, alinhamento da energia, alinhamento dos planetas e tal. Então, assim, essa é uma palavra que está o tempo todo na moda. Então, as pessoas falam muito sobre autoconhecimento. E tem uns que se deitam lá no meio do nada e fica tentando conhecer sobre o poder da mente e usando técnicas bem diferentes. Aí eu queria dizer para vocês o seguinte, porque é importante a gente entender o autoconhecimento. Eu tenho que conhecer para me entender o outro. Eu tenho que me conhecer para poder entender a outra pessoa, né? E é mais ou menos como, assim, Manaus teve uma grande invasão, teve um momento em que Manaus foi enxurrado de haitianos. Era haitiano pra caramba, e esses meninos, essas pessoas haitianas, elas queriam se comunicar conosco, mas tinha problema da linguagem. Tinha problema da língua. Aí depois vieram os venezuelanos, eles começaram a entrar na nossa cidade, tinha problema da linguagem, né? Então, eles precisavam, e nós também estávamos recebendo essas pessoas. E havia muita necessidade que a gente se conectasse através da língua e também através da maneira como as pessoas se comportavam. Então, assim, quando a gente está falando de autoconhecimento, eu estou dando esse exemplo da língua, da linguagem, porque, no fundo, nós vamos falar de comunicação e de linguagem, né? É da maneira como é que nós transmitimos o que somos, como é que eu olho para mim, para eu estar aqui falando em português, mas meu corpo fala em italiano. Nossa, como eu queria estar na Itália agora.
Não dá para poder a gente tá conversando com pessoas lá deixa eu falar de um lugar, da Finlândia, que eu não entendo nem bom dia finlandês. Não entendo, de sueco, né? Então, assim, não sei como é que se comunica. Então, essa conexão, ela se dá de várias formas, né? E é isso aí, pode ser explicado também com relação à linguagem. Nós temos que falar a mesma língua para poder nos comunicarmos, seja a língua corporal, seja a língua dos sinais, seja a língua falada. Vamos lá, meninas, é com vocês. Meninas e meninos. Eu gosto muito de falar sobre o assunto a forma com que a gente se comunica, né? Então a gente tem muito a linguagem corporal e a linguagem falada, né? Então a linguagem corporal, ela é mais de 90%, se eu não me engano. Se alguém tiver aí, ó, esses dados aí, coloca aí na caixinha também. Mas a maioria das vezes com que a gente se expressa, o que a gente quer dizer, ela é muito mais comportamental, linguagem corporal, do que a linguagem falada. Então, muitas vezes a gente pode se expressar, verbalizar uma coisa, mas o nosso comportamento, a nossa fisionomia, o nosso corpo, ele fala, gente. E às vezes é muito mais assertivo quando a gente conhece o outro, quando a gente se conhece, observar os seus atos, observar o seu comportamento corporal, suas fisionomias, do que mesmo o que a outra pessoa está falando. Tá? Então, quem tiver esses dados aí, coloca aí. Eu então vou trazer na próxima live também essa porcentagem. Então, a gente vai falar também. Fátima, eu tenho uma pergunta para fazer para você. Passa. Quais são os pontos negativos? O que a gente pode perder, né, se a gente não conseguir se conectar de uma forma assertiva com o outro na sociedade, com o outro na empresa? Essa é uma pergunta aí para você. Nós podemos falar logo de perda, né? Quando a gente fala de perda, o ganho vem logo em seguida, né? Deixa eu chamar a Tati novamente aqui. Tá. Mas já te chamo, Tati, já te chamo para você entrar. Mas você também pode me solicitar que eu aceito aqui. Então, o que a gente perde? Por exemplo, existem coisas, existem tarefas, vou falar de tarefas que é mais fácil da gente exemplificar. Existem tarefas que são tarefas que exigem muita concentração, e exige paciência, exige que você seja meticulosa, exige coisas assim. Essa é uma tarefa um pouco difícil para mim. É difícil para mim. Então, o que eu quero dizer com isso? Que quando a gente não... uma dificuldade, como é que eu respondo? Um prejuízo que a gente tem é não conseguir usufruir do melhor que a outra pessoa tem. Não usufruir do melhor que a outra pessoa tem, porque essa outra pessoa pode resolver situações ou desempenhar ou fazer coisas melhor que você, melhor do que eu, tá entendendo? Então, assim, eu acho que esse é o principal perda, né? Eu querer ser absoluta, dona de toda, eu que consigo tudo, né? Então eu vou perder e não usufruir daquilo que a outra pessoa tem. Eu acho que eu respondi. Eu vou falar um pouquinho das minhas perdas, gente. A gente vai lançar um desafio também ao longo dos nossos encontros. A gente vai falar sobre alguns perfis, certo? Ao longo. E aí a gente vai lançar um desafio para ver se vocês detectam qual é o perfil de cada um de nós aí, incluindo o da Tati aí, que vai já entrar. Então, eu vou falar de algumas perdas minhas, gente. Por causa da minha timidez, por não saber quem eu sou,
Muitas vezes eu perdi oportunidades de conseguir empregos, conseguir entrevista, conseguir ir em lugares. Por eu ser muito tímida, eu não conseguia fazer conexões com pessoas certas. Por ser muito tímida, eu não conseguia socializar, sabe? Ir para certos lugares que, se eu fosse um pouco mais extrovertida, eu teria conseguido. Eu já fui muito, digamos assim, muito detalhista, sabe? Detalhista, digamos, para ser pessimista, sabe? Não acreditar no indivíduo, não acreditar nas pessoas. Então, eu já perdi muito com isso. Então, eu acredito que se eu tivesse me conhecido melhor, se eu soubesse tratar melhor alguns sentimentos meus, com certeza aí eu teria ganhado muitos amigos de outros tipos de qualidade aí, teria conseguido fazer uns projetos que eu não consegui tirar do papel. Então, o autoconhecimento, ele te faz ter ganhos, certo? Ele faz você se conhecer melhor, usar suas habilidades, conectar com pessoas certas que não têm a mesma habilidade que você. E é isso, eu vou deixar a Tati falar um pouco, porque estou muito influente hoje. Tô gostando da influência. Né? Aproveitando o gancho enquanto a Tati entra, né? Então, gente, autoconhecimento, né? Consciência plena de você. Você tem uma consciência plena. Isso é o autoconhecimento, né? Então, é o que nós estamos falando, né? E ficou bem claro aqui para todos nós. Então, no momento em que nós temos essa consciência, as coisas vão fluir naturalmente, da melhor forma, tá? Nós vamos poder nos conectar com mais facilidade, né? Como a Priscila falou, o quanto ela perdeu, por muitas das vezes, não se conectar, não se conhecer. Mas no momento, gente, que a gente se conhece realmente de forma plena, as coisas fluem naturalmente. Normalmente, não é que nós temos dupla personalidade. Muitas das vezes, o que você é em casa não é no seu trabalho. Nós conseguimos se adaptar, né? Se adaptar aos meios, né? Dependendo do meio, você vai se adaptar. Nós somos flexíveis e nós podemos aprender com isso. Ser flexível para se adaptar e conversar em qualquer meio. Muitas das vezes você chega no trabalho, está lá o patrão, ele muito rígido, mas é o papel dele, muitas das vezes, e em casa ele é um doce, é um pai maravilhoso, é um marido maravilhoso, mas eu tenho certeza, se você uma hora levar seu filho no trabalho, ele vai ver que você é totalmente diferente de como age em casa. Não é que você tem dupla personalidade, você é adaptável. Nós conseguimos se adaptar a qualquer meio. Então, nós conseguimos ter conexão em qualquer coisa. Nós somos seres humanos e nós somos lindos, vocês são lindos. São mesmo. Uau. Que fichas caem. Gente, quando o Brandão falou isso, eu me lembrei. Eu trabalhava como terceirizada, né, em um dos órgãos do Estado e nas primeiras vezes que eu levei a Vitória lá, ela disse: mãe, essa não é a senhora. Aí eu fiquei olhando para ela e sabia que eu lembrei disso agora, que ela disse que ali no trabalho ela não estava me conhecendo, que eu não era eu ali naquele momento, porque ela chegou lá, eu era falante, eu abordava as pessoas, eu abraçava, e em casa eu era totalmente introspectiva, calada no meu canto, totalmente... aqui em casa me chamavam de general, né, que eu era a pessoa mais... era meio bruta, e era assim mesmo, gente, tem que falar a realidade. Porque eu não me conhecia, e eu era assim mesmo, eu era bruta, entendeu? Então, era um pouco, meio que gritava naquela impaciência, né? O meu perfil em si, ele tem essa impaciência. Mas eu, sem me conhecer, gente, vocês imaginam.
Então, eu hoje, por me conhecer, nossa, eu flexibilizo bastante com os meus filhos hoje, né? Lógico, eu sempre digo para eles, a mamãe não é perfeita, a mamãe continua sendo um ser humano e eu não sou uma super mulher, mas eu hoje dou o meu melhor para vocês e por vocês, pelo que eu sei como eu era e hoje sabendo quem eu sou. Então, assim, é muito libertador, gente, se conhecer. Depois que eu me conheci, eu tirei não sei quantos quilos da minha costa, entendeu? Porque quantas vezes eu subi uma montanha cheia de bagagem na costa por não me conhecer. E hoje eu vivo de forma mais leve. Hoje eu sei me dar com meus filhos, eu sei me dar com o outro. Hoje só de olhar, gente, porque como nem todos que estão aqui conhecem sobre perfis, mas assim, se vocês olharem para o jeitinho da Priscila, ela tem um jeito. Se vocês olharem para mim, eu tenho um jeito. Olha para a Fátima, ela tem outro. E olha para o Brandão. Olha a forma que cada um se veste. Olha a forma que cada um se comunica. Olha a forma que cada um se expressa. Isso tudo tem a ver com se conhecer. Verdade. Verdade. Isso tudo tem a ver com se conhecer. Eu estou olhando nós quatro aqui. Não, e sabe, o autoconhecimento, o autoconhecimento, ele traz leveza. A gente estava aqui, né? Eu sempre muito cuidadosa, né? Muito cuidadosa antes da gente entrar aqui para a live, né? E aí, o que me ajudou bastante foi um comentário da Fátima que ela falou bem assim: a gente tem que levar leveza. E ops, que fichas caem na hora. Isso foi muito importante pra gente estar aqui agora, assim, levando esse bate-papo leve, tranquilo e descontraído, né? Mas é isso. É uma coisa muito legal esse negócio de autoconhecimento. Desliga aí para poder eu falar. Pois é, porque a gente traz isso dentro da gente, traz o tempo todo dentro do nosso DNA quem somos, né? Eu me lembro muito bem que quando a gente estava num desses cursos da vida aí, e o professor estava falando sobre o bebezinho, o nenenzinho, que ficava irritado porque a mãe trocava ele de peito, né? Ela dava o peito para ele mamar, e ele se irritava porque ela trocava ele de peito. E ele queria que ela voltava para o peito de cá. Tá, tudo bem. E aí o menino ficava lá gritando, e eu ficava imaginando como é que pode, né? Porque eu tenho esse tipo de exemplo dentro da minha própria família, eu tenho várias pessoas na minha família que eu fico olhando um por um, e tentando olhá-los, né, assim, com esse olhar do autoconhecimento, respeitando cada um deles, né? Eu tenho um sobrinho que ele chega chegando, ele não. ele pinta as unhas, e ele tira o negócio da unha, ele arruma o cabelo de uma cor, arruma o cabelo do outro. Assim, ele gosta de usar o corpo, usar a comunicação, assim, de uma maneira geral, muito para fora, muito para fora. E já tem outro. Eu estava na casa deles há uns meses atrás, e ele queria muito conectar com a minha filha, né? E aí ele pegava e falava assim: será que ela é assim? Será que ela é assim? Aí ele fazia tanta pergunta, mas tanta pergunta, e eu falava para ele assim: passa uma mensagem para ela. Passa uma mensagem para ela. E os dois são extremamente inteligentes. Mas ele estudou tanto para poder levar uma palavrinha. Aí depois que teve esse momento da primeira palavrinha, aí pronto, aí começaram a conversar, viraram best friend, melhores amigos, amigos de infância, mas teve esse estudo prévio para poder se conectar. Eu não, se eu estivesse no lugar dele,
eu pegaria o meu celular e diria: oi, eu sou a Fátima. Pá, 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 pá. Já ia dizendo, logo de cara, quem eu sou. Eu não ia perguntar, dar 1000 voltas antes de chegar lá. E também não ia esperar 1000 voltas do outro lado para poder depois me conectar. Ia fazer assim, rapidamente, né? Bem rapidamente. Eu estou dando essas pistas porque nós temos vários ouvintes aí, nós temos vários seguidores, pessoas aí, e essas pessoas estão querendo saber quem somos nós, né? Então, assim, E eu querendo bem-vindos saber todos que entraram depois. Mandem coraçõezinhos pra gente. Manda E essa eu live querendo para saber quem são cada um para que deles. todas as pessoas possam ouvir. E já digo para vocês, vai ficar gravada e é uma satisfação enorme estar falando para vocês, tá? Beijo grande. Continua, Pri, que é a senhora que manda. E eu querendo saber quem é cada um deles. Eu vou perguntar aí agora, Cris Silva, vou perguntar aí Humberto, Henrique, Eugênia, Mary, Reginaldo, Evelyn. Só gente bacana aqui, ó. Elisandra, Suelen. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quem são vocês? Quem são vocês no trabalho? Quem são vocês no casamento? Quem são vocês com seu filho, com a sua filha? Quem é você com a sua mãe? Quem é você com os seus funcionários? E aí, que fichas caem, né? E você tem conseguido colher o melhor deles, né? Porque se você não conseguiu, então sempre tem a hora da gente corrigir, adaptar alguma coisinha ali para que a gente consiga aí recuperar esses relacionamentos, essa conexão, certo? E a gente vai falar ainda muito sobre isso. E aí eu vou fazer uma pergunta aqui, vou fazer para Tati. Tati, eu vou fazer a pergunta é o seguinte. Tati, você acredita que é possível se desenvolver com pessoas de diferentes perfis? Sim, e com certeza eu já ia falar sobre isso. Por quê? Gente, como era difícil conviver com meu esposo sem me conhecer e sem conhecer ele. Nós temos perfis totalmente oposto mesmo. E quantas vezes eu quis fazer assim no pescoço dele, mas é porque eu não me conhecia, tá, gente? Então, muitas vezes eu dizia que meu esposo era lento, que meu esposo... Assim, era essa comunicação mesmo, tá, gente? É só porque aqui a gente tá falando de realidade. E eu tô falando da minha realidade, como era. Eu dizia que ele era lento. Eu dizia, meu Deus, aqui... Ele dizia que meu olho, qualquer um dia desse, ia virar para trás. Porque eu dizia pra ele e eu revirava o olho. Porque eu dizia, meu Deus, eu não acredito. Aí eu dizia, menino, faz assim, assim, assim. Não, ele ia lá, no tempo dele, do jeitinho dele. Eu digo, meu Deus, aquilo subia nos nervos. E eu dizia, meu Deus, eu não acredito que ele não me entende. Eu não acredito que eu não tô falando. Menino, eu tô falando grego. Não, gente, é só questão de saber conhecer quem é o outro. Eu acredito que é por isso que muitos casamentos têm se acabado ou tá por um fio. Mas é porque você não conhece o seu parceiro. Você não sabe a forma de se comunicar com ele. E automaticamente ele não te conhece, ele não sabe como se comunicar contigo. E quando a gente não se conhece e não conhece o outro, a gente tende a querer que ele faça como você faz. A querer as coisas do jeito que você quer. E ele tem que fazer. E quantas vezes eu fui grosseira por ser assim? Porque eu queria que ele fizesse do meu jeito, como eu faço. E era do meu jeito, daquele jeito, gritando mesmo, gente. Porque eu não gosto de contar historinha de brincadeirinha, não. Era de verdade. Então, hoje, eu fico muito feliz de me conhecer e conhecer o meu esposo. Porque salvou muitas vezes o nosso casamento. Hoje, graças a Deus, a gente vive em paz. Porque eu sei a linguagem do meu esposo, a linguagem de amor dele. Eu sei como ele se comporta e eu sei como me comunicar com ele. E eu sei que ele tem um tempinho dele.
É um pouquinho mais lento que o meu, mas tudo bem, é o jeito dele. Ele é um ser humano e eu sou outro, de perfil diferente, só isso. Me desculpa, gente. Tá... Eu vou fazer uma pergunta agora para o nosso empresário, nosso CEO maravilhoso. Eu vou fazer uma pergunta aí, a 20. Brandão, a pergunta é o seguinte. Deixa eu lembrar aqui. Você acha que é possível grandes empresas... Como é que você acha que seria a realidade das multinacionais em outros países? Qual a dificuldade ou a facilidade? O que elas... Quais as barreiras que elas teriam que superar dentro de outros países? Por exemplo, eu tenho aqui a McDonald's dentro da Índia, a McDonald's dentro do Brasil, a McDonald's dentro dos Estados Unidos. Como é que você acha aí que... qual a importância das conexões para essas empresas? A importância é alguma coisa... Tá ligado o teu áudio aí. A importância dessas empresas, como foi bem falado no início aqui, né? A conexão, é o conhecimento daquilo e da onde você vai atuar e com quem você vai atuar. Elas vão crescer, com certeza, e elas têm conhecimento disso, né? Que não adianta eu ir para um país que eu não conheço aquela língua, né? A Fátima bem colocou isso no início, não conheço aquela língua e vou lá implantar, colocar minha empresa lá que ninguém sabe do meu produto e não sabe falar da minha língua e eu muito menos conhecer a linguagem deles. Quer dizer, conexão zero, já sabe que a tua empresa não vai durar 1 dia, 2 dias, 3 dias. Não vai, você só vai gastar tempo, né? Então, para isso, nós precisamos se qualificar, treinar o nosso quadro de colaboradores, né? Para aquilo que vai atuar e o local onde vai atuar. Então, para isso, eu tenho que saber quem eu sou e para onde eu quero chegar, né? Aonde eu quero chegar. É o meu estado atual e o estado desejado. O desejado é colocar minha empresa lá nos Estados Unidos, mas eu não sei nada de inglês. Então, eu tenho que me preparar para que eu possa alcançar e chegar no objetivo final, que é colocar a empresa naquele país e falar a mesma linguagem, de ter a conexão adequada para que possa se desenvolver lá. Eu daria essa dica. Agora, aproveitando também o que a Tati falou, sobre que, gente, quem nunca passou por uma dificuldade na vida por não se conhecer? Todo mundo já passou por dificuldade por não se conhecer. Eu acho que eu te respondi, Priscila. Então tá bom. Então, olha só, quem, gente, aqui nunca passou por uma dificuldade, né, por não se conhecer, por não ter a autoconsciência, né? Então, nós passamos por isso todos os dias. E todos os dias nós estamos aprendendo, gente. Nós estamos aprendendo a ser mais gente, ser mais humano, né? Tiago Brunet, ele fala o seguinte, no livro dele, que eu tenho aqui, é cabeceira, tá? É especialista em pessoas. Ele fala das pessoas contornáveis e incontornáveis, né? Ele fala sobre isso. Então, as pessoas contornáveis são aquelas pessoas que, gente, a gente não tem, foi dado por Deus. As incontornáveis, quer dizer, foi dado por Deus. E as contornáveis, eu vou explicar, as incontornáveis é pai, mãe, filho, irmão, essas são dadas por Deus, essas a gente não tem como se desfazer, gente, não tem como se desfazer delas. Nós temos que aprender a viver com elas. E para a gente aprender a viver com elas, é o que a gente está falando aqui. Você tem que se conhecer e se adaptar a elas e conhecer o perfil delas para que você possa ter uma vida mais leve, ter uma vida harmoniosa dentro da sua casa, né? E tem também as incontornáveis ainda, que quando você casa,
que você escolheu a sua esposa e vem sogra e vem o cunhado. Mas isso não foi escolha de Deus, foi sua escolha. Essas são pessoas também consideradas incontornáveis. Não tem como você desfazer. Né? A Priscila sempre fala, né? Comigo eu fico até eu morro de medo. Se eu quero abandonar o casamento, porque lá nós fizemos um juramento, né? Até que a morte nos separe, que eu peça para que Deus me peça para morrer. Eu não quero. Vá para a glória, vá para a glória. Vai para a glória, eu não quero isso. Então, gente, você escolheu, tá bom? E as contornáveis, gente, como você já tem o autoconhecimento, você já se conhece, são aquelas pessoas que a gente nunca viu e se depara muitas vezes na rua com a gente. Quantas vezes, gente, eu xinguei no trânsito? Quantas vezes eu xinguei? Né? E você se conhecendo, né, aquela pessoa que atravessou ali, avançou o sinal na sua frente, você quase bateu, você xinga aquele palavrão, não sei o que das contas, xingava, né? Agora ninguém xinga mais aqui. Xingava aquele palavrão porque você não tinha o autoconhecimento. Então, o que acontece? O único prejudicado naquele momento é você, porque aquela pessoa foi embora, você nunca mais vai ver. Então, essas são as pessoas contornáveis, são aquelas que te causam naquele instante um mal-estar, e se você deixar, guardar isso contigo, só vai fazer mal a você, porque aquela pessoa foi embora. Entendeu? Então, aquela pessoa, é melhor a gente deixar de lado, não se aborrecer, não xingar, deixa ela, a gente não sabe como é que ela está passando, o que ela está passando, deixa ela viver a vida do jeito que ela quer. Se ela quiser ouvir a gente, ou alguma coisa que a gente possa ajudar, tudo bem, mas o que nós temos que fazer? Não se sentir mal com isso. Que essas pessoas, elas passam na nossa vida uma vez só. As incontornáveis não, as incontornáveis, elas vão viver o resto da vida ao nosso lado. E nós precisamos conhecer essas pessoas. Gente, é o colega do trabalho, é o patrão, a não ser que você vai pedir para ir embora. Não quer mais trabalhar, mas você precisa do trabalho muitas das vezes e você vai ter que ficar lá. E nós temos que conhecer e saber lidar com isso e se adaptar ao meio. Tá bom, gente? Posso dar uma palavrinha em cima do que o Brandão falou? Ele está falando dessa questão do autoconhecimento, da organização, do trabalho, e eu tenho alguns exemplos que eu trabalhei na formação de pessoas, né? Na formação de pessoas para colocar no mercado de trabalho. E aí vem aquela dificuldade, porque eu tinha alunos trabalhando, seja na iniciação científica, ou fazendo sua especialização, ou entrando para o mestrado. Pessoas com dificuldades diferentes para fazer a mesma coisa, para fazer o mesmo trabalho, né? E eu tinha duas alunas e eu achava muito engraçado, porque ela ia fazer a coleta de Tucumã lá no Rio Preto da Eva, tá? Aí ela saía pelo corredor, ela chamava o motorista, chamava não sei quem, chamava quase todo mundo, colocava no carro para ir com ela para fazer a coleta dos tucumãs. A outra, pelo amor de Deus, eu tinha que dar meu jeito de colocar um ajudante para levar a menina, porque ela não conseguia, e aí ela chegava com aquela saca de Tucumã, tinha que fazer a pesagem, cuidar do Tucumã, ela passava horas ali. A outra sentava em cima do balcão e todo mundo ali ajudando, e colocava Tucumã para lá, Tucumã para cá, pesava, e ela rindo e preocupada com a tapioca que o pessoal ia comer depois que terminasse o trabalho. E a outra lá chorando, porque ainda tinha não sei quanto, ia perder o final de semana fazendo aquelas pesagens todas, fazendo as medições e as leituras todas. Então, as duas concluíram seus trabalhos, mas aí eu olhava o grau de dificuldade das duas, e tudo tinha a ver com essa questão que o Brandão está falando, assim, das conexões, né? E aí eu via
essa daqui, que tinha mais dificuldade, ela tinha mais habilidade porque os dados delas eram muito mais confiáveis. Enquanto que a outra, ela colocava tanta gente para trabalhar com ela, mas tanta gente para trabalhar com ela, que aí eu olhava os dados e falava, meu Deus, mas não é tudo a mesma pessoa que colheu os mesmos, não são da mesma pessoa a leitura, né? Então, são muitas leituras da mesma informação. E aí, o que eu quero dizer com isso? É que você conhecendo a você melhor, você se conhecendo melhor, você pode se candidatar, você pode ter trabalhos melhores, você pode desempenhar seu trabalho melhor. Por exemplo, se você é jovem e ainda vai entrar dentro do mercado de trabalho, tem que preencher o currículo, né? Tem que fazer aquele currículo, você tem que colocar lá quem é você. Quem é você? Você tem que dizer lá quem é você. Se você é falante, se você é um líder, se você tem habilidade em lidar com as pessoas, se você tem habilidade. Quais são as. Como é que é você? Hoje em dia, é exigido que você coloque lá no seu currículo quem é você. Quando você vai entrar no mercado de trabalho, não é, Brandão, que tem que colocar? Tem que colocar lá. Se você é uma pessoa organizada, se não é organizado, né? Tem que colocar. Você nunca vai dizer que você não é organizado, mas você pode dizer as coisas em que você é melhor, né? Você pode colocar as suas habilidades mais relevantes, né? É isso daí. E essa dinâmica toda, né, gente, faz a gente refletir. Eu sempre vou vir aqui para trazer reflexões para você, certo? Então, quem tem sido você quando o colega lá cruza o seu caminho, o seu carro? Quem é você quando você está lidando com uma pessoa mais lenta? Quem é você quando o seu filho liga numa hora que não é tão oportuna? Quem é você quando você chega do trabalho 8 da noite? Quem é você no domingo, ali já na virada da noite para segunda-feira? Quem é você quando você está com fome? Quem é você, né? Tá, você tá de sorriso. Mas quem é você? Não, mas tem gente que muda também, Fátima, você não sabia? Quem é você, Fátima, quando tá com fome? Então, essas são algumas reflexões que a gente vai aí estender com vocês. A gente vai estudar bastante essa semana. Na verdade, esse mês a gente vai estar com encontros aqui. Com esse nós vamos ter ainda nós vamos ter ainda 9 encontros aí, gente. Eu tô sempre aqui, ó, dando dicas para vocês que quem responder qual é o perfil de cada um de nós aqui, quem acertar vai ter um brinde aí no final desses encontros, muito bacana. A gente tem muitos projetos aí para vocês. Vocês podem colocar aí. Quem sou eu? Quem arrisca dizer qual é o nosso perfil? Oi? Quem arrisca dizer quais são os nossos perfis? Pode escrever aí A gente ainda não falou nada de perfil, gente. A gente está falando de introdução, mas quem quiser pode arriscar. Betinho, com já pode ir falando aí. dominante. Olha, o Pedro tá dizendo que ele é totalmente outra pessoa quando ele tá com fome aí. Deixa eu ver aí o que o pessoal tá comentando aí. A Suelen tá dizendo que executava a tarefa e levava quase 3 dias para executar detalhe com várias pessoas. Deixa eu ver aqui. E era torturante para mim. Então, ela tá falando aqui que era torturante para ela ali conviver com várias pessoas para pegar dados. E aí, em muitos momentos, gente, eu já tive muita dificuldade, né? Quem descobriu, eu duvido alguém descobrir qual é o meu perfil, né? Duvido. Eu acho muito difícil alguém descobrir qual é o meu perfil. Talvez seja o mais difícil. Talvez seja o mais difícil.
Mas eu já tive muita dificuldade em lidar também com pessoas que não seguiam o meu ritmo. Eu tenho um ritmo próprio, gente. Então, olha aí, vai ficando as dicas aí. Eu tenho um ritmo próprio. Ele não é muito devagar, não é muito rápido. Então, quem quiser aí, ó, já digita aí. Já tô dando dicas Só aqui. para poder ilustrar, poder se alguém não ilustrar, se alguém não conhece, deixa. deixa, Desliga aí. desliga aí. Para quem não Para quem conhece, não conhece, existem quatro perfis fundamentais. Mas isso aí a gente vai fazer toda uma dinâmica ainda. A gente vai falar muito sobre. Não é à toa que nós temos 4 pessoas aqui. Não é à toa que somos 4 perfis aqui. Mas a gente vai falar muito sobre isso. A gente tem muitos projetos aí para vocês que estão interessados em conhecer cada vez mais sobre a gente, tá? Nossos Instagrams estão aí, a gente vai deixar aqui embaixo nos comentários para vocês. A gente vai deixar também aí um formulário para vocês deixarem, quem tiver interesse. A gente trabalha com pessoas, a gente trabalha com perfis comportamentais dentro das famílias, dentro da sociedade, perfis comportamentais na empresa, certo? A gente trabalha com isso já, a gente faz mapeamento organizacional para saber ali quais são os funcionários que se enquadram dentro das áreas ali, na área gerencial, na área operacional, na área de staff, na área de auxiliar. Então a gente trabalha com todos os perfis e quem tiver interesse é só entrar em contato com a gente pelo Instagram da Fátima, pelo meu Instagram do Brandão, da Tati. E vocês também podem fazer perguntas aqui embaixo, certo? Vocês falarem um pouco de vocês, que também a gente ama conversar com vocês, a gente ama estar aqui. Isso que a gente está fazendo aqui é com muito amor, com muito carinho, muita dedicação, muita paixão, gente. E não é à toa que eu estou aqui falando sobre comportamento, né? Eu sou uma pessoa que trabalhou bastante isso, meu comportamento, para falar em público, para me socializar, para ter ganhos, para conseguir aí grandes objetivos. Então, se você tiver conhecimento aqui, ó, sobre quem você é, o quanto isso pode, ó, fazer a sua vida deslanchar completamente, o quanto isso pode te transformar num novo indivíduo, um indivíduo cheio de resultados, cheio de metas, de objetivos. Eu te digo que você realmente ainda não sabe quem você é, mas um dia que você souber, você vai saber o quanto você é capaz de voar. E achei muito bacana hoje que quando meu esposo chegou em casa, alguém sabe quem é meu esposo também? Ninguém sabe, né? Mas fica aí, ó. Quem souber, coloca aí na caixinha também, que eu gosto de muita dinâmica aqui com vocês. Ele falou bem assim, muito bem, rapidinho, muito bem, eu gostei da sua atitude. Ele falou bem assim, foguete não dá ré. E eu amei essa frase e eu espero que vocês também sempre aí, ó, alcancem muitos voos e que vocês só vão crescer se vocês continuarem buscando o autoconhecimento. E é isso. Olha só, gente, o papo está muito gostoso, mas nós já avançamos demais. Já são 8h13, daqui a pouco o Instagram vai derrubar a gente. Tá? A nossa proposta foi ficar aqui no máximo 1 hora. Nós já ficamos 1h13 minutos. Já avançamos bastante. Nossa, a gente tem que agradecer muito a nossa audiência e vamos guardar um pouquinho de assunto para a próxima live, para a nossa próxima live. Logo em seguida, quando todos nós fizermos as nossas considerações finais aqui, eu já estou adiantando, Priscila, eu vou colocar aqui um linkzinho com um formuláriozinho para vocês enviarem para a gente, para nós enviarmos para vocês uma degustaçãozinha de um material fantástico que vai ajudar vocês a conhecerem a vocês mesmos, tá? Vou colocar esse link
para que vocês possam mandar as informações. Vocês podem mandar perguntas, o máximo que vocês quiserem. A pergunta que quiser, manda no nosso direct, que a gente vai adorar responder. Ou então pode deixar na live mesmo, que a gente vai ter que ouvir novamente e responder cada uma delas. Mas se for para o nosso direct, é melhor que a gente já responde direto, assim como eu estou falando. Cada um de vocês aí, um pouquinho de tempo para... Alô, gente, olha só. Foi uma honra estar aqui com vocês, tá ok? Eu espero nos encontrarmos outras vezes, né? Eu queria deixar aqui uma dica, né? Ou seja, 3 formas para que uma pessoa possa crescer. Ela deixar de ser arrogante, prepotente, deixar de ser vaidoso e deixar de procurar atalhos. Tá bom, gente? São as 3 formas que uma pessoa cresce. Um beijo a todos. Tati. Foi uma honra, gratidão por participar dessa live com vocês, né? Para mim está sendo libertador essa parte também, gente. Por não me conhecer, eu não conseguia falar em público, eu não conseguia fazer vídeos e hoje eu estou aqui com vocês fazendo uma live, gente. Vocês não sabem o que ganho é esse para mim. Vou comemorar e outra, comemorem suas pequenas vitórias. Isso vai te levar a degraus maiores. Você comemorar suas pequenas vitórias. Anota isso aí. Hoje eu vou comemorar, porque eu fiz uma live, gente. E tô aqui, ó, bem zen, não estou nervosa. Há tempos atrás, se eu fosse fazer essa live, eu tava aqui me roendo as unhas, me tremendo, com medo. E hoje eu estou parecendo aqui com uma leveza, gente. Mas porque eu me conheci. E isso é libertador. Então, fica essa dica aí. Comemore as suas pequenas conquistas. Isso aqui, para mim, é uma pequena conquista. Não, é enorme, gente. Eu não conseguia falar. E eu, sabendo meu perfil hoje, eu amo falar, eu amo pessoas. Então, é isso. Toda semana nós vamos estar aqui com vocês, trazendo dicas para que vocês se conheçam melhor, para que vocês nos conheçam. E fica a dica aí para vocês dizer o perfil de cada um aqui para ver se vocês vão acertar. Vai ter premiações, né? A gente vai fazer umas dinâmicas legais para não ficar uma live muito monótona. Então é isso. Gratidão por participar. Obrigada. Eu vou falar um pouquinho sobre ferramentas. E uma das ferramentas que eu mais uso e quero usá-la nesse momento é a gratidão. Gratidão a Fátima, gratidão ao Brandão, gratidão a Tati, gratidão a Deus, gratidão a todos vocês que estão assistindo aqui, contribuindo, né? Tudo isso é uma troca, tudo isso é uma conexão que a gente está fazendo, conexão com vocês que estão ouvindo, conexão entre a gente ali que se dispôs a aprender para estar aqui passando esse conhecimento para vocês. Então, a conexão, a gratidão, ela é uma porta, gente. E é uma porta para o sucesso, para pessoas bem-sucedidas, pessoas bem resolvidas, pessoas que buscam conhecimento. A gratidão, ela é uma porta que abre várias outras oportunidades de crescimento. Então, sejam gratos. É isso que eu tenho que dizer para vocês hoje. Então, obrigada a todos vocês, foi maravilhoso mesmo. Se vocês conseguirem, façam um print aí da nossa tela, que para poder a gente ter, botar lá nos nossos stories, dizendo que essa live foi top das galáxias, foi maravilhosa. Gratidão, Brandão, gratidão, Tati, gratidão, Priscila, minha querida do meu coração, que eu amo de paixão mesmo, adoro. E, gente, vamos ficar por aqui, porque a partir de hoje, nós estaremos toda semana aqui com vocês, porque queremos ajudá-los, queremos trabalhar com vocês, conhecendo
e ajudando vocês a conhecerem vocês mesmos. E cada vez mais conhecendo um pouquinho mais de nós mesmos, né? Essa live foi longa pra caramba, mas eu prometo que da próxima nós vamos ser breves, vamos ser rápidas, bem rápidas, tá? Bem dinâmica e bem rápida. Todo o nosso material, todo o nosso embasamento começa por aqui, ó. Decifre e influencie pessoas, tá bom? Eu vou colocar também colocar lá nos stories para poder vocês verem o livro, tá? É o livro Decifre e Influencie Pessoas. Um beijo grande para vocês. Até terça-feira, onde estaremos aqui. Beijo, mãe. Boa noite. Gratidão. Boa noite. Gratidão.